Mais uma vez, queria desejar a você que está nos visitando, seja muito bem-vindo neste lugar. Se você está regressando também, seja muito bem-vindo. Nós amamos ver você aqui. Nessa noite eu quero dar continuidade à virtude do mês, que é perdão. É um tema que muitas vezes parece ser pesado, né? De a gente ouvir, de a gente viver, na verdade. O perdão, cada um sabe da instância qual vive e convive com as pessoas. E muitas vezes a gente vê pessoas vivendo uma vida inteira carregando outras pessoas, pessoas lá do passado, nas suas costas, no seu coração, e não conseguem romper na sociedade porque tem alguém que está ali dentro aprisionando a sua vida, impedindo ela de conseguir fluir, de conseguir ser um bom empresário, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, né? Muitas vezes nós temos tido esses relatos, e não é de hoje, meu irmão, isso é uma vida, né? A gente vê uma sociedade a qual não está sendo criada por pais, né? Se você for ver, numa grande maioria, os pais abandonam seus filhos, de algum jeito. Mesmo estando presente, os pais podem abandonar os filhos. E aquele trauma que fica no coração, se você vai lá conversar com essa pessoa lá nos seus 50 anos, ela vai dizer, lá na infância eu passei por esse processo, a qual eu carrego até hoje, né? E esse tema, nós precisamos estar bem abertos para tudo aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, e para nos libertar. Porque sabe aquela sensação de que Jesus, quando morreu e ressuscitou na cruz, ele abriu as portas das grades e você está preso com a porta aberta. É isso que o perdão ele proporciona, de a gente acessar essa liberdade, de não mais ficar preso com a porta aberta, né? Se você for ver as histórias, quando se cria um elefante de pequenininho, tu amarra ele numa corrente, né? E ele fica limitado àquela corrente porque ele não tem força para arrebentar. E quando ele ficar velho, tu pode deixar a mesma corrente, e ele tem força para arrebentar, só que ele não arrebenta, porque a mente dele ficou limitada naquele movimento de infância. E é muitas vezes assim que nós cristãos estamos vivendo, limitados, porque nós já fomos perdoados pelo Pai, mas não estamos desfrutando do perdão nas nossas vidas, né? Muitas vezes nós mesmos temos dificuldade de nos perdoar. Nós temos essa dificuldade. Quando a gente conhece a palavra, a gente erra em algum quesito da palavra e vem o constrangimento e tu fica ali, não podia fazer isso, não podia cair de novo nesse pecado, não podia cair de novo nesse erro. E tu fica limitado de entrar na presença do Pai, porque você mesmo não se perdoa um pecado a qual Ele já te perdoou. Amém? E eu gostaria que você fosse comigo lá em Lucas, no capítulo 15. Nós vamos estar folheando um pouco a Bíblia nessa noite, mas tudo dentro do Lucas, capítulo 15. Vou dar 3 textos que falam de diferentes formas, mas tudo no mesmo sentido. Tudo na reconciliação dos filhos aos pais. Amém? Você chegou lá? 13, capítulo 15, verso 3. 13, 15, 3. Essa é a parábola que muito se usa dentro das igrejas. A parábola da ovelha perdida. Foi então que Jesus propôs a seguinte parábola. Qual dentre vós é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou, até que a encontre? Assim que a encontra, coloca por sobre os ombros, cheio de júbilo, e rumo para casa, ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende,
do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Só até aí. Essa passagem aqui é muito engraçada, porque muitas vezes a gente usa ela como um jargão para fazer algumas cobranças. Né? Muitas vezes os líderes e pastores são cobrados por essa passagem. Por causa daquele fulano ou daquele ciclano que vinha na igreja, congregava, frequentava. Daí muitas vezes as pessoas dizem, mas a passagem diz que tem que deixar as 99 e ir atrás daquela pessoa. Eu gostaria de esclarecer algo nessa noite, porque aqui o texto diz que é a ovelha que se extraviou, a ovelha que se perdeu. Não é uma ovelha a qual decidiu se perder. É diferente. Nós vamos ver mais para frente da ministração, eu vou trazer um exemplo mais firmado disso. A ovelha que se perde, muitas vezes somos eu e você. Nós estamos dentro de uma congregação de fé. Nós estamos vivendo com as outras 99. Nós estamos pastando no mesmo pasto, andando no mesmo caminho. Mas muitas vezes acontece de a gente se distrair. E a gente ficar distraído com alguma coisa e não percebe que as outras 99 se locomoveram, saíram do local a qual estavam e agora estão em outro local. E quando a gente se dá conta, a gente... Opa! Onde é que eles foram? Para onde eles foram? E a gente tenta procurar para onde eles foram. Só que a gente não acha o caminho, porque tu não estava prestando atenção. E isso é o pecado, muitas vezes, que acontece na nossa vida. Nós estamos distraídos com alguma coisa, com algum pecado, a qual a gente não percebe que as pessoas estão se movendo, estão indo. E a gente, quando se dá conta, tu começa a procurar, cadê o rebanho? Cadê o meu pastor? Cadê? E tu entra no desespero. Essa é a ovelha a qual se perdeu. Ela não teve uma escolha de se perder, mas por uma distração, ela se perdeu. E nisso, o pastor ele vai atrás dessa ovelha, até encontrar, até trazê-la de volta. E vai ter muita festa quando ela volta. Porque é assim que acontece no nosso meio. Quando alguma pessoa que serve ou está no nosso meio, ela meio que se perde, né? Tu vai atrás e encontra. Tu não sabe onde ela está, mas tu começa a conversar com ela, tu encontra onde ela está. E tu mostra para ela qual é o caminho de volta. E quando ela volta, nós se alegramos em ver a restauração daquela pessoa. E assim acontece nos céus, quando há um pecador que se arrepende. Diferentemente daquela ovelha que ela escolhe sair, que ela escolhe deixar o lugar, né? E essa ovelha, muitas vezes, ela busca um pasto para comer. Ela quer comer. Ela se alimenta, mas quando ela vê que ela está de barriga cheia, que aquele alimento já não é mais tão gostoso assim, ela escolhe buscar em outros lugares. E muitas vezes, nesses lugares aonde ela está, não é um lugar de bênção, não é um lugar apropriado. Eu não estou falando de outras congregações de fé, eu estou falando do mundo mesmo. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente quer ser alimentado e quando está bem nutrido, a gente, não, agora já tenho tudo, posso sair daqui e voltar a fazer o que eu fazia. É escolha, meu irmão, é um desejo do coração. Essa ovelha ela não está perdida, ela sabe onde ela está. E a gente sabe onde ela está também. Você consegue entender a diferença da ovelha perdida, da ovelha qual escolheu se perder? Porque essa que escolheu se perder, tu sabe onde ela está. E ela mesma sabe o caminho para voltar. Ela não está perdida, ela pode voltar, nada impede. Mas é diferente daquela qual se perdeu, de qual não viu a movimentação e se perdeu no caminho. A qual escolheu ficar um pouco distraída ali naquele processo e ela se perdeu. E não tem culpa nem o pastor
e nem as outras 99 e nem ela mesma, porque isso é natural no nosso meio. A gente sempre está distraído com alguma coisa. A gente sempre busca se distrair com alguma coisa, né? Antigamente se falava muito que o homem tinha a caixinha do nada. Nós até estávamos conversando outro dia, eu e Dirceu, e eu compactuo do mesmo pensamento, porque eu não acho mais essa caixinha. Não sei você, homem aí, se você tem aquela caixinha onde tu fica viajando e não está pensando em nada. Faz anos que eu não acho mais essa caixinha, nem sei se eu tenho ela dentro de mim ainda. Porque a gente sempre está envolvido com algo, sempre está em movimentações. E muitas vezes, quando a gente está distraído, né, nessa caixinha do nada, a gente dá uma perdida. A gente se perde um pouquinho no processo. A gente se perde um pouquinho do rebanho. A gente dá aquela desviadinha, daí quando tu vê, está mais longe, daí tu até acelera para chegar. E tu acha. Mas daqui a pouco pode dar ruim, de tu não saber para onde o rebanho foi, e tu se perder nesse processo. Então não fique com a sua mente viajando. Busque o Senhor, busque estar envolvido com o rebanho, que assim você não vai se perder, e assim não vai faltar pasto para você. Amém? Né? Porque aqui esse texto faz uma referência de pastores, e muitas vezes a gente acha que o pastor é o pastor Carlinhos que está aqui, ou o pastor de outra congregação. Não, quando esse texto fala, ele faz referência a Cristo Jesus, que é o sumo pastor. Né? Nós estamos aqui numa figura de pastor, a qual conduz um rebanho que não é nosso. A gente conduz um rebanho que é do sumo pastor, que é de Jesus, que a gente tenta ser a boca de Jesus aqui nesse púlpito, ou nas nossas ministrações, para que as pessoas não se percam desse caminho, e não se desviem do caminho de Jesus, porque Ele é o sumo pastor, Ele vai voltar, Ele já abriu o aprisco, e você está com a porteira aberta, meu irmão. Mas só que a ovelha inteligente, ela sempre busca ficar perto do pastor, porque o pastor, ele traz o alimento, e Jesus é esse pastor, não é eu que trago o alimento para você. Eu me alimento em casa, e muitas vezes aqui no culto tento transmitir de um pouco desse alimento a qual eu tive. Amém? Eu gostaria agora que você fosse comigo no segundo texto, que também está em Lucas, no capítulo 8, no verso 10. Lucas, eu falei capítulo 8, né? Capítulo 15, no 3 em diante. Opa! Isso aí. Lucas 15, 8. A parábola agora é da moeda perdida. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Só até aí. Esse é mais um texto que Jesus está usando uma parábola para parafrasear ao que os povos daquela época entendia. E nesse texto ele fala de um valor a qual foi perdido, né? E muitas vezes nós temos alguns valores a qual a gente perde, né? Muitas vezes a gente não escolhe perder. Tu não escolhe perder, meu irmão. Se tu tem algo de valor que seja monetário, muitas vezes, será que é só lá em casa que aconteceu isso? Eu vou abrir meu coração. Quando tem algo de valor, tu esconde num lugar, tu guarda num lugar, que até tu não sabe onde está. É só com vocês ou é só comigo e a mãe lá em casa que acontece?
Porque muitas vezes é isso, meu irmão. A gente tem algo de valor e a gente esconde de uma tal maneira a qual tu nem se lembra onde está. Daí tu tem que pegar, varrer toda a casa, limpar, vasculhar diligentemente, passar em todos os cantos para ver se tu acha aquele valor. E muitas vezes a gente também é negligente com algo de valor, a qual a gente tem. E quando a gente é negligente, a gente não dá o devido valor naquilo, e aquilo é perdido. Daí quando tu percebe que tu perdeu, tu começa a ficar apavorado. Tá, cadê? Onde é que eu deixei? Onde é que está isso daqui? E começa a vasculhar, né? E muitas vezes acontece de você achar no lugar mais próximo de você. Quem já procurou uma chave do carro no bolso? Que depois tu vai encontrar ela no bolso. Tu bota a mão, parece que ela não tá, bota a mão, não tá. Daqui a pouco tu acha ela tá aqui. Isso é algo que muitas vezes a gente está tão acelerado com os processos que a gente tem muitas coisas de valor na nossa vida que a gente tem perdido. E agora entrando no tema família, relacionamentos, filhos, eles estão próximos, eles estão bem pertinho, mas a gente perde alguns valores a qual a gente não consegue mais ver que estão ali. E tu tem que começar, igual essa mulher do texto, a colocar luz na casa, a abrir as janelas, a procurar nos cantos, para você achar esses valores, meus irmãos. Que esses valores a gente não pode perder no nosso relacionamento. São valores que são mais preciosos do que monetariamente falando. São valores que o dinheiro não compra. Ele até tenta imitar, mas ele não vai comprar um valor verdadeiro que a gente encontra nos relacionamentos conjugais, de pais e filhos, no relacionamento familiar. Esses valores eles têm se perdido. Até já comentei em outra vez aqui que muitas vezes a gente se reúne e não é mais igual antigamente, que tinha aquela churrasqueira toda de tijolo, espeto de taquara, que o olho ficava vermelho na hora de comer a carne, porque estava ali em cima da fumaça, e estava todo mundo reunido. Bom, hoje já churrasqueirinha a gás, com rotatória, um está no celular, o outro na televisão, outro em outro lugar, e os relacionamentos estão se perdendo, né? Porque não tem diálogo, não tem presença. Tem até a comida tá ali, mas não tem a intimidade de trocar relacionamento. E isso não pode se perder no meio nosso, meus irmãos. A pandemia ela veio até para tentar fazer isso. E por um instante ela conseguiu paralisar muitos relacionamentos. Muitos relacionamentos foram paralisados. Porque as pessoas estavam tão aceleradas que elas não se davam conta que elas tinham um valor familiar, a qual quando entraram para dentro de casa, se viram ali, e isso daqui não tem valor nenhum, tem mais lá fora do que eu fazia, do que isso que tem dentro de casa. E muitos relacionamentos terminaram assim, e muitos outros também foram restaurados dessa forma. Porque da mesma forma a qual foram para dentro de casa, alguns relacionamentos começaram a colocar luz, procurar e achar os valores que estavam ali. E isso, a gente é quem escolhe a forma a qual a gente conduz. Se a gente olha com bons olhos e tenta ver valor nas coisas simples da vida, ou se a gente valoriza o que o mundo diz que tem valor. Porque muitas vezes a gente acha que tu tendo um carro de uma marca, um celular de uma marca, que tu vai ter valor perante as pessoas. Teu valor, meu irmão, é porque tu tem Cristo Jesus, tu tem a salvação. É porque tu é amado pelo Pai, tu é chamado de filho. É porque Ele um dia morreu e você entendeu, e você entregou a sua vida para Ele. É esse o valor que nós temos. Amém? E agora vamos para o terceiro e último texto, que também está em Lucas 15, mas agora está no verso 11 em diante.
15, do 11 em diante, que é a parábola do filho perdido. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dai-me a parte da herança, a que tenho direito. E consistindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para outras terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado o que possuía, abateu sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vargens de alfarrobas que os porcos comiam. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando caiu em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o meu caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida, saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele, ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho. E muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, distinção, o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijamo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entretanto, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa de seu pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este o informou: teu irmão regressou, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito, para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, que pôs fora os bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Então ele arrasou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, não tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão,
e regozijarmo-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Só até aí. Esse texto, ele vem martelando já faz um bom tempo assim. Esse texto é muito interessante, que Jesus ele faz um paralelo agora de dois irmãos. De um irmão que pede para o pai separar uma herança, que é de direito dele. Mas a herança ela é repartida, quando se há uma morte, né? Quando se há uma falta de uma presença. A desonra dele já começou a impedir para repartir a herança em vida. E o pai não negou de repartir. E ele repartiu igualmente entre os dois. Só que o mais novo, ele pega a herança dele e ele vai. Lembra lá que eu falei da ovelha perdida e a ovelha que escolheu se perder? Esse filho mais novo é essa ovelha que escolheu se perder. Ele tinha desejos no coração. Ele tinha um desejo financeiro de gastar com aquilo que ele quisesse gastar. E o pai não interviu nisso. O pai não foi atrás dele, por saber que ele ia gastar com prostituta, que ia gastar com coisas a qual não tinha valores, e que ele ia perder os bens a qual ele tinha. O pai desse jovem não foi atrás dele, assim como o pastor foi atrás da ovelha perdida. Esse jovem, ele foi e ele escolheu o destino dele. Ele estava encontrado, ele estava achado. Até que um dia vem a senhora fome. E a fome, a qual abate muitas vezes as nossas vidas e nos pega, né? No dia do culto aqui do pastor Toninho, ele fez uma explanação perfeita, que muitas vezes a gente troca tudo que a gente tem por uma coisa só que não pode. E a gente faz muito disso. E nesse texto, esse jovem, ele vai lá, gasta tudo que tem, e o orgulho dele impede ele de voltar para o pai dele. Você vai dizer assim, tá pastor, mas ele não volta para o pai dele? Sim, ele voltou. Mas no texto vai dizer que primeiro ele foi trabalhar com porcos. Ele foi lá trabalhar com porcos porque ele tinha o interesse ainda de não voltar para casa. A vontade dele não era voltar, porque o orgulho estava sobre ele. E muitas vezes a gente é assim, a gente está vivendo com Deus, está vivendo com o Pai, e a gente se afasta um pouquinho dele, né? E pelo orgulho de a gente dizer, não, eu sou autossuficiente, eu não preciso mais do Pai, eu não vou voltar para o Pai. E se a gente consegue um emprego onde tu cria porcos, né? Que nessa época o criar porcos era algo irregular, porque o porco ele era um animal impuro por aquilo que ele comia. Ele se alimentava de dejetos. Ele se alimentava de comidas a qual a carne dele ficava imprópria para consumo. E foi esse alimento a qual esse filho tentou se alimentar, das comidas dos porcos. Ele queria se alimentar de coisas impuras, para não voltar para o pai. E o engraçado é que ele só voltou porque os caras não deram nada para ele comer, Elias. Sabe? E muito eu tenho pensado nesse texto. Muitas vezes a gente no ímpeto e num desejo bom de querer ajudar as pessoas, a gente atrapalha Deus no processo dele. Né? Se talvez esse cara tivesse ganhado uma cesta básica, Cátia, ele não ia voltar mais para o pai dele. E muitas vezes a gente tem que estar com os olhos bem atentos e perceptível à movimentação, porque muitas pessoas não têm voltado para o pai porque têm comido na rua, têm ganhado alimento na rua. E isso é perigoso de eu falar. Me entendo, por favor. Não estou dizendo não vamos ajudar mais ninguém. Não, porque situações elas nos pegam. E hoje a gente pode ajudar e amanhã talvez a gente precisa de ajuda. Porque a gente não sabe como que o mundo vai se portar e o que Deus tem para trabalhar nas nossas vidas. E a gente tem que estar atento a isso. Porque
pessoas de fato necessitam. Só que pessoas não podem se acostumar em ficar só na necessidade, dependendo de outras pessoas. Deus chamou cada um de nós para sermos dependentes de Deus, não de pessoas. Deus, Ele nos deu capacidade para a gente ser provedores, para a gente ser abençoadores. E isso está para todos nós. Só que tem momentos da nossa vida que a gente vai precisar de ajuda. E nesse texto, voltando para ele, se esse irmão pródigo, ele tivesse ganhado a cesta básica, ele não ia voltar para o pai. Mesmo sendo uma comida impura, ele não ia voltar para o pai. E quando ele não ganha, ele cria um discurso de arrependimento. E eu creio que foi genuíno esse discurso. Ele cria um discurso de dizer: Pai, me perdoa porque pequei contra ti. Eu não mereço a posição de filho. Eu só quero ser teu escravo agora, Pai. E muitas vezes a gente volta para Deus assim. Quando a gente cai na real, que não tem outro lugar a não ser na presença do Pai, a gente não quer voltar numa posição de filho. A gente quer voltar numa posição de escravo. De dizer, agora eu vou fazer para me merecer, eu vou trabalhar, eu vou isso, eu vou aquilo, porque daí o meu pai vai me dar. E esse sentimento, quem tinha era o irmão mais velho. Porque o engraçado é que ele tinha repartido, o pai tinha repartido de igual modo a herança entre os dois. Um voltou porque não tinha nada o que comer. O outro reclamou porque nunca tinha ganhado um cabrito para fazer um churrasco com os amigos. Sendo que já era dele. Sabe? E muitas vezes na igreja a gente está nessas mesmas posições. Né? Muitas vezes reclama porque não tem o que comer. E quando tem o que comer, a gente reclama porque não tem um churrasco para fazer para os amigos. E a gente não entende a posição de filho a qual Deus nos colocou. O perdão a qual Deus fez através da obra redentora de Jesus. Porque o pai não hesita em abraçar e beijar o filho e dizer: vai lá, bota a melhor roupa, coloca uma sandália nos teus pés, porque filho não anda descalço, anda descalço é escravo. Vai lá, coloca um anel digno de filho. Vai lá, mata um bezerro cevado, escolhe o melhor que está lá no pasto, vamos fazer uma festa, vamos se alegrar. É esse o desejo do nosso Pai Celestial para conosco. Então, meus amigos, meus irmãos, não queira voltar para o Senhor como escravo. Ele tem uma posição de filho. A posição de escravo é só de a gente fazer para se relacionar com o Pai. Não é. É a gente se relacionar e depois faz porque a gente ama o que a gente faz. É sobre isso o Evangelho. Não é sobre a gente entrar numa posição de evidência, mas sim numa posição de filho. Uma posição a qual está disposta para todos. E em todos os 3 textos que eu li, ele diz que os céus se alegram quando um pecador se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Em todos os textos ele usa de formas diferentes, usa de ovelhas, usa de um valor monetário e usa de um filho, para explicar e deixar bem claro a posição que Cristo Jesus nos deu. Eu gostaria já de chamar o louvor, para a gente fingir que está acabando e você não dormir aí. Essa posição de filho, ela está disponível. Essa posição de filho foi alcançada através do pão, do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Nós não éramos filhos, até Cristo Jesus morrer, ressuscitar e nos dar essa posição de graça. Uma posição a qual
nós não éramos merecedores. E ele sabia que muitos iam negar ele. E ele não hesitou em dizer assim, não vou fazer porque talvez lá na frente o fulano vai me negar, né? E a gente acha que só nega aqueles a qual não estão nos caminhos do Senhor. Quantas vezes eu e você temos negado Jesus? Você parou para pensar que muitas atitudes a qual eu e você temos, a gente tem negado Jesus? A gente tem deixado de expressar esse amor a qual veio de graça sobre nós, por algumas atitudes a qual a gente tem. Pode se colocar de pé, meu irmão. Eu gostaria que você nessa noite começasse a meditar e a trazer a sua memória as muitas vezes ou algumas coisas a qual tem tirado o seu foco de Jesus, a qual você tem se perdido por algum motivo, alguma circunstância, alguma coisa, e você tem perdido de vista o rebanho, você tem perdido de vista o pastor. Gostaria que você meditasse nos valores a qual talvez você perdeu e nem se deu conta que perdeu. Meditar aí a hora ao Senhor, para que Ele traga clareza, traga luz, para você conseguir encontrar esses valores na sua vida. Eu oro para que nós não venhamos ficar desatentos, desapercebidos. Eu oro para que o Senhor não nos deixe numa posição de filhos pródigos, a qual quer o interesse de usufruir de algo que nem mesmo nós sofremos para conquistar, de bens a qual como herdeiros nós temos direito. Nós não queremos, Pai, só desfrutar de bens, Senhor. Nós queremos ser Teus filhos amados. Pai, nós não queremos, ó Pai, estar numa posição de servos, ó Pai, mas sim de filhos, ó Pai. Pai, eu oro em nome de Jesus, ó Pai, para que o Senhor toque no nosso coração nessa noite, que nós não venhamos ficar, ó Pai, na posição de servos, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, simplesmente estar na Tua presença, porque nós Te amamos, ó Deus. E nós só Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, ó Pai. O Senhor nos chamou para essa posição de filhos, ó Pai. Pai, eu oro, Pai, para que nós venhamos nos arrepender, ó Pai, e venhamos voltar para Ti, Senhor, com o nosso coração, ó Pai, com o nosso entendimento, ó Pai, de uma forma correta, ó Pai, aonde nós não venhamos, ó Pai, querer, ó Deus, as coisas a qual nos trazem benefícios, ó Pai. Pai, eu oro em nome de Jesus, por uma igreja que entende o Teu amor, ó Pai, a Tua reconciliação, Pai. Eu oro, Pai, para que nessa noite, Pai, os nossos corações se voltem para Ti, em nome de Jesus, Pai.